Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 23 de março de 2023, 23 do 3 de 23. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira vamos então dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica, falando hoje dos capítulos 40, 41 e 42 de Jeremias. Vamos falar um pouco hoje sobre a vontade de Deus, porque é exatamente esse o foco aqui de Jeremias. Ele vai falar um pouco sobre esse dualismo, né, que às vezes vivemos, essa tensão que às vezes vivemos entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade, que às vezes parece o mais correto a ser feito naquele momento, mas que não é de acordo com a vontade ou a palavra de Deus. Vamos ler então o texto aqui, que está em Jeremias 42, versículos 5 e 6. Diz assim, 42, 5 e 6. Então, disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Bom, as coisas podem piorar, e nesse caso aqui pioraram. Comecei com esse ditado, e que nesse caso aqui ele foi verdadeiro. Vamos lembrar que os babilônicos invadem Jerusalém, Judá, tomam toda a terra, levam uma grande parte do povo para o cativeiro, levam para a Babilônia, levam para a capital da província, capital, na verdade, do império. E eles estabelecem ali um novo governo, um governo formado ali por indivíduos que são simpáticos à causa da Babilônia. São indivíduos que vão fazer o que o imperador manda. E aí o que acontece? Um grupo de rebeldes, dentre os próprios remanescentes ali, estavam em outras terras. Esses rebeldes, então, assassinam os enviados da Babilônia. Logo depois de tudo, logo depois de serem tomados pelos babilônicos, eles fazem essa peripécia. E agora, eles então são forçados a tomar uma decisão. Será que eles vão ficar ali em Judá e enfrentar a fúria dos babilônicos? E eles não sabiam o que os babilônicos poderiam fazer. Os babilônicos poderiam chegar muito bem lá e matar todo mundo. Eles deixam um enviado lá, eles deixam alguém simpático, um novo governo. Eles vão lá e matam esse governo? Poderiam sim, de fato, exterminar todo o restante do povo. Então eles tinham uma chance. Vamos ficar aqui, vamos enfrentar os babilônicos ou vamos fugir para o Egito? O que a gente vai fazer? E aí então que eles começam a buscar a vontade de Deus. E aí quando eles falam isso aqui para Jeremias: Jeremias, busque o Senhor aí por nós e nós, olha só que interessante isso aqui que eles falam. Nós damos a nossa palavra e que Deus seja a testemunha. É outra maneira de dizer, juro por Deus, diante de Deus, nós vamos fazer tudo o que você falar. É isso que eles fazem ali com Jeremias. Vamos fazer algumas ponderações aqui sobre esse texto. Primeiro, eles não desejam a vontade de Deus, eles querem só se livrar das consequências. Primeira coisa é essa. O povo, ele está interessado na vontade de Deus por interesses próprios. Eles não querem a vontade de Deus pela vontade de Deus. Eles querem a vontade de Deus porque eles precisam resolver um problema deles mesmos. Deus, para eles, não faz a mínima diferença. O que eles querem é uma solução para o problema deles. Vamos falar rapidamente aqui sobre a vontade de Deus. Eu já disse isso aí alguns devocionais para trás, mas é sempre bom lembrar aqui de algumas coisas sobre a vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus, ela não está oculta, ela está revelada nas Escrituras. A Bíblia é a vontade de Deus revelada. Isso aqui é importante porque, às vezes,
Você não precisa saber orar para saber qual é a vontade de Deus. Ela já está ali determinada. O que você precisa apenas é de prudência, sabedoria para fazer a vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui que vai clarear a ideia, vai nos dar uma ideia do que é isso. Uma vez eu estava junto com um pastor, eu tinha que pregar na igreja dele, e aí depois do culto sempre o pessoal vem conversar e tal, e chegou uma jovem e falou, né, pastor, o senhor sabe que eu estou namorando com fulano e tal, e eu queria saber se é da vontade de Deus a gente continuar namorando. E aí o pastor pegou ela e falou, vem cá que eu já vou orar de uma vez e Deus vai falar a vontade dele aqui. E aí ele começou a orar, orou assim, coisa de 10, 15 segundos, bem rapidinho. Senhor, querendo saber a tua vontade e tal. Amém. Deus já me revelou a vontade dele. Aí ela regalou o olho assim nele e falou assim, a vontade de Deus é que você termine com esse jovem. Aí a moça, mas por quê? Ele falou assim, porque ele é do mundo, ele não é cristão. E a Bíblia, ela veda o relacionamento entre cristãos e não cristãos para relacionamento conjugal. Ou seja, o que o pastor quis mostrar para aquela jovem é que ela não precisava saber a vontade de Deus, porque ela já estava na Bíblia. Outra coisa, a vontade de Deus, ela está contida nas circunstâncias. A gente não pode, pelo menos quem crê que é o Deus da Bíblia, é o Deus que de fato é o Deus verdadeiro, se você crê que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, você vai saber que Deus ele está fazendo a sua vontade nas circunstâncias, de que nada escapa da vontade de Deus, que a vontade de Deus não pode ser parada por nada, mudada por nada. O Deus da Bíblia faz a sua vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus ela está presente também nas circunstâncias. E por último, a vontade de Deus sempre exalta a glória de Deus e não a glória humana. A vontade de Deus nunca é para exaltar o homem, para colocar o homem no centro, para colocar o homem... Não, a vontade de Deus, ela sempre vai exaltar a glória, sempre vai dar glória para Deus. E, se você quiser um exemplo disso, tudo que eu falei agora há pouco sobre a vontade de Deus, Jesus e os apóstolos viveram exatamente essa vontade. Bom, outra coisa que interessante no texto é que aqueles irmãos... eles não conseguiram obedecer por vontade própria. O que acontece aqui, a gente não vai ter tempo para ler o texto, é que 10 dias depois, deixa eu ver se é 10 mesmo, 10 dias depois, versículo 7, 10 dias depois, Jeremias volta com a resposta. Eles falaram, Jeremias, vai buscar a Deus aí para saber se a gente vai ficar aqui ou se a gente vai para o Egito. Essa era a dúvida. Ou vamos enfrentar as consequências aqui ou vamos para o Egito fugindo. Jeremias 10 dias depois volta dizendo o seguinte, olha, vocês disseram para mim que o que eu falasse vocês iam obedecer, certo? Então a ordem de Deus é, fique aqui. A ordem de Deus é enfrente as consequências aqui. Eles ouviram, eles analisaram o que Deus disse, mas não conseguiram obedecer. Isso é trágico, é cômico, a gente ri, mas é trágico porque isso acontece com a gente. A gente não consegue fazer o que é correto, mesmo analisando com cuidado, mesmo analisando com calma, mesmo analisando com prudência. Aqueles homens analisaram tudo e chegaram à conclusão seguinte, vamos desobedecer a Deus. Você fala assim, mas isso é um absurdo. Não, a gente está cheio de exemplos desses na Bíblia. Caim matou Abel, Deus falou com Caim, o pecado está batendo na tua porta, meu filho, domina ele não consegue. Os israelitas, Deus falou com os israelitas, Deuteronômio 28, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolhe a bênção, está aqui o caminho da vida. Eles escolheram um outro caminho. Poderia estar outros exemplos, Pedro, diante da traição, quando ele é confrontado por Jesus, você vai me trair, e ele faz o que? Trai mesmo. Outro exemplo, o jovem rico. Olha, vai vende tudo que tem e me segue. O que ele faz? Exatamente o contrário. Irmãos, isso aqui ensina pra gente algo muito interessante.
às vezes gastamos muito tempo buscando qual é a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? 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 E oramos, e oramos, e oramos, buscando alguma coisa subjetiva, porque às vezes a resposta está na palavra. Mas ok, estamos ali buscando. Só que o que a gente precisa buscar não é a vontade de Deus, é graça para viver a vontade de Deus. Nós precisamos da compaixão e da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, poder do Espírito Santo, da habitação poderosa do Espírito Santo para vivermos a vontade de Deus. O que aquele povo precisava não era descobrir qual é a vontade de Deus, que também era importante, mas eles precisavam de mais, eles precisavam de poder para viver a vontade de Deus. É interessante a história de Paulo, quando Deus fala, você vai para Roma. Essa era a vontade de Deus. Agora, tudo que Paulo faz para chegar até Roma é absurdo. Naufrágio, prisão, uma série de coisas. Paulo precisou de muita graça de Deus para viver a vontade de Deus. Então, o que nós precisamos gastar tempo é, Senhor, me dá graça para viver a tua vontade. Que às vezes vai significar deixar para trás uma prática de pecado, porque ela afronta a vontade de Deus. O que às vezes vai ser mais importante a ser feito no momento é buscar a Deus para que Deus capacite a deixar para trás um namorado, por exemplo, no caso da moça que citei agora há pouco, que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, essas coisas sim que são importantes. E a terceira coisa que eu tenho que caminhar para o fim é que Deus cuida do seu povo por causa do seu grande amor. Acho que essa mensagem é a mais gloriosa de todo esse texto. Olha aí o versículo 10 até o 12. Olha só o que Deus fala. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Deus sentia pesar pela disciplina que ele precisou aplicar naquele povo. Versículo 11, não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Vocês agora estão com medo dele, porque vocês mataram o governante que ele deixou aqui. Mas ele fala, não tenham medo, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei. E os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e permitirá a vocês retornar à terra de vocês. Depois de tudo que esse povo fez, Deus ainda está falando, eu continuo cuidando de vocês, eu vou cuidar de vocês. Lembra de Paulo? Paulo foi resgatado depois de tudo que ele fez. Irmãos, esse é a grande chave da coisa. A vontade de Deus expressa na palavra dele. Às vezes as circunstâncias adversas que enfrentamos, às vezes essa nossa luta para fazer a vontade de Deus, para fazer o que agrada ao Senhor, essa graça que precisamos para fazer a vontade de Deus, isso redunda em bênção para nós. O amor de Deus pelos eleitos, a compaixão de Deus pelo seu povo, o amor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus pelo seu povo, ultrapassa em muito qualquer nível de compreensão humana. A nossa capacidade humana jamais pode medir o grande amor de Deus. E isso deveria nos levar a louvor e gratidão. Olha os Salmos, olha Paulo em Romanos 11, depois de falar do grande amor de Deus em salvar os eleitos, ele diz, quão profundas são as riquezas de Deus, quem pode conhecer a mente de Deus, quem pode falar dos juízos de Deus. Então, rompendo em adoração e louvor, o amor de Deus ultrapassa a nossa compreensão e isso é absolutamente fantástico. Bom, moral da história, eu poderia gastar até mais tempo aqui, que isso aqui realmente enche o meu coração de ver como que Deus, para a sua glória, nos faz viver a sua vontade e isso é maravilhoso. Mas, moral da história, a compaixão de Deus demonstrada a seu povo é admirável. Mesmo depois de tudo, o Senhor continua os amando. Eles só precisam confiar em Deus. E aqui está o detalhe. Eles só precisavam confiar no Senhor. E esse é o nosso desafio. O ponto prático hoje do nosso devocional. Continue confiando em Deus. Obedeça aos mandamentos dele.
Mesmo que isso vá desafiar você, continue confiando em Deus. Obedeça os mandamentos, mesmo que isso vá fazer você tomar decisões que aos seus olhos são decisões difíceis, até mesmo irracionais. Para voltar para a história que lemos, o povo ia tomar uma decisão que aos olhos deles era irracional, era melhor fugir. Aqueles caras viriam com furor, mas a direção de Deus era: fique aqui. A palavra de Deus é: fique aqui. Então, continue confiando em Deus. Obedeça os mandamentos de Deus. Você vai experimentar a boa vontade de Deus, que às vezes vai incluir sim alguma dor e sofrimento. Às vezes vai incluir sim coisas que a gente não queria viver. Mas no final, certamente vamos ver a glória de Deus sendo exaltada e principalmente a nosso discipulado, o nosso crescimento vai manifestar. Certo? Preciso terminar, pelo amor de Deus, já 18 minutos. Vamos orar. Coloque, se você puder, pare aí o instante que você está fazendo e vamos juntos colocar tudo isso aí diante de Deus. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, louvamos ao teu nome porque o Senhor é o Deus que conduz toda a história de acordo com a tua boa e preciosa vontade. Senhor, como o Senhor nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reconhecemos que por vezes a tua vontade, ela nos desafia, que na grande maioria das vezes, a tua vontade nos leva, Senhor Deus, a tomar decisões que aos nossos próprios olhos são decisões irracionais. Mas obedecer aos teus mandamentos é sempre o melhor caminho. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos dê graça para viver a tua vontade. Manifesta em tua palavra, manifesta nas circunstâncias e que glorifica sempre o nome do Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esta manhã, que o Senhor possa continuar falando no nosso coração durante todo esse dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.